amigos. Estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira e trazendo um tema de bastante relevância aqui para a gente debater com os membros da mesa e mais o nosso convidado especial. O Brasil hoje vive uma crise política, vive uma crise ética, econômica ética, política, econômica e financeira. E a gente procura, a população está percebendo isso e a gente está só como espectador, né, de toda essa situação. Tudo fruto de uma má administração e também da corrupção que agraça aí a classe política. Nós trouxemos hoje aqui para conversar juntamente com o Maxwell Guimarães e com o Ivanildo Amaral, o Dr. Ramon Júnior. Ele é da OAB, né, e está conosco aqui, também milita essa parte política também, né, e a gente quer ver com ele, para ver, pela primeira vez está conosco aqui, né, aqui em Ponte Lacerda, aqui na TV Centro-Oeste, e a gente quer ver com ele também qual é o sentimento dele como advogado e também como um dos representantes da OAB aqui de Ponte Lacerda. Boa tarde, doutor Ramon, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Vieira, boa tarde, Ivanildo, Maxwell e todo mundo que está em casa assistindo o programa. Bom, a OAB, não só a OAB, como especialmente eu vejo essa situação muito delicada. Essa questão de corrupção é o que está acabando com o país. Todos os órgãos, as estatais, se for fazer o levantamento, dentro da empresa existe algum meio de corrupção. Quer ser corrupção para contratos, quer ser corrupção para disputa eleitoral, que é o que está acontecendo. A empresa cede o dinheiro, a empreiteira cede o dinheiro, depois ela precisa cobrar a conta. E basicamente isso aí é a gênese da Operação Lava Jato. Né? Tá certo. Ivanildo, boa tarde. Boa tarde, Vieira, boa tarde, doutor Ramon, boa tarde, Maxwell, nosso par nessa mesa aqui. Pois não, Vieira? Então, uma das causas que a gente vê do Brasil hoje, está nesse estado, realmente é a corrupção, que nasce basicamente na própria sociedade, né? Na Sim. medida em que nós mesmos, falo nós, o cidadão comum, às vezes no momento em que a gente critica a corrupção, mas no momento que dá uma oportunidade para se aproveitar, né, de qualquer situação, né, de qualquer vantagem, a gente acaba usando. E isso aí, politicamente, os políticos estão fazendo a mesma coisa a nível nacional, né, no Congresso Nacional. Vera, de todos os itens que você colocou, da crise moral, da crise de todas as situações que você colocar, a moral para mim é mais grave. Porque é o que falta a situação do nosso Congresso. E não basta hoje só condenar os eleitores, porque a gente vota, muda o voto, tenta mudanças e a mesmice continua. Nós temos um governador que é novo, nunca foi candidato nem a presidente de quarteirão. Está encontrando uma dificuldade imensa de poder fazer gestão. Por quê? Porque isso que o doutor Ramon coloca está contaminado em cada setor autárquico ou governamental. É a lei do Gerson, todo mundo querendo levar vantagem, e isso desemboca aqui no município onde as coisas de fato acontecem. E eu lamento muito esse momento que o Brasil está passando, mas eu espero que o povo brasileiro, ordeiro, trabalhador, possa não ficar tendo notícias aí das mais desagradáveis. Ontem, por exemplo, tivemos a notícia do fechamento de um frigorífico lá em Jaciara, Minerva. Essa coisa deixa a gente muito preocupado. E por que está fechando o frigorífico? Porque existe todo um complô de favorecimento à JBS que o Brasil inteiro sabe. Maxwell, você vive isso há muito tempo, né, Maxwell? Você vive política em Ponte Lacerda, você é jornalista, né? Olha os dois lados, o lado político e também o lado da informação. Hoje nós temos 3 governos no Brasil, né? Nós temos o Michel Temer, que é o interino, tem a presidente Dilma, que está encastelada lá no Palácio da Alvorada, né? E temos o juiz Sérgio Moro, porque a cada voluntariamente ou não, mas a cada ação, né, de cada fase da Lava Jato, o Brasil para e a parte política para toda, né? A tua visão, onde é que nós vamos chegar com isso?
Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Vanildo. Boa tarde, doutor Ramon. Na verdade, Vieira, a situação está bastante complicada e o brasileiro, nós já não temos mais esperanças porque o todo já está contaminado, Vieira. A situação é bastante complicada. Você pega do governo federal, você pega do governo do estado, as ações não acontecem mais. Esse mandato pode ter certeza que já foi condenado, Vieira. Nós tivemos essa semana na capital do estado convênio do governo federal, já não roda mais. O que já estava certo já está sendo cancelado e isso nos preocupa. Preocupa também a nível de estado de Mato Grosso, Vieira, que o estado já encontra dificuldade. Para você ter uma ideia, algumas ações que já estavam programadas dentro da SEDUC para acontecer nas escolas do estado de Mato Grosso, algumas ações já foram paralisadas, outras canceladas e outras o estado não sabe, quem está lá já não sabe nem quando vai acontecer. Então, quer dizer, para tudo. E isso afeta diretamente quem? O cidadão. Afeta as empresas que estão prestando serviço e automaticamente afeta aquelas pessoas que prestam serviço, são funcionários, servidores dessas empresas. Então a situação é bastante complicada e eu vou dizer, a nível de governo federal eu não vejo saída não, viu? A única saída que tem aí, se for começar realmente, se o Sérgio Moro continuar, vai ter que construir cadeia para prender bandido, porque lá em cima está bastante complicado. Doutor, partindo dessa conversa, desse comentário do Maxwell, né, o que dá para fazer daqui para frente? Né? A gente tem uma eleição há menos de 120 dias, né, que são as eleições municipais, que é realmente onde o núcleo, né, onde o núcleo político começa. Né? A gente vai eleger aqui as pessoas que a gente conhece. Né? Nós vamos eleger o vereador que nós conhecemos, o candidato a prefeito que nós conhecemos, né? Todo eleitor vai conhecer. Como é que a gente começa a mudar a partir dessa próxima eleição? O que deve ser feito aí, na sua visão? Bom, penso que a corrupção ela começa já na campanha eleitoral. Aqui podemos usar a eleição municipal como um esboço de como vai ser tratada a eleição a nível federal daqui a 2 anos. O que eu penso? Primeira coisa é trabalhar em cima da questão das eleições limpas, né? Que a OAB, juntamente com o movimento de combate à corrupção eleitoral, está fazendo um trabalho em cima disso aí, que é eleições limpas, né? Sem compra de voto, sem favorecimento, conscientizar principalmente o eleitor, que aquele candidato que está oferecendo alguma vantagem para ele, vai querer cobrar essa conta depois. Então, principalmente o que a gente pensa que tem que fazer é conscientização do eleitorado, dos candidatos e começar, do nosso terreiro, começar dentro de casa já a combater a corrupção eleitoral, que não havendo a corrupção eleitoral, com certeza vai diminuir a cobrança daquelas pessoas que vão investir na campanha, que vão querer retornar o seu dinheiro posteriormente. Então, penso eu que, começando a combater dentro do nosso município, já as modalidades de campanha ilícita, que é compra de voto, a gente vai estar dando um passo muito importante já nessa questão. Ivanildo, na tua visão, embora você já tenha dito agora anteriormente aí, de que o eleitor vem tentando, muda o voto e tal, e as coisas não estão mudando. Mas eu acho que é a única maneira de mudar, realmente, assim, de repente, a forma como o eleitor está olhando a eleição, de repente, não é a forma mais correta, né? Porque você vê que o Congresso Nacional hoje tem mais de 500 congressistas lá, que a ideia que você tem lá, muitos já foram para a reeleição, né? E a gente não vê nada de mudança, até porque todo mundo sabe que o que você precisa hoje lá é a reforma eleitoral. E esse Congresso não vai fazer. Não acredito que ele faça nem a reforma eleitoral e muito menos a reforma na toda a estrutura do financeiro do governo federal. O modus operandi de arrecadação, o modo de distribuição, não é justo o governo federal ficar com 60%, o município com 14%, o governo estadual com 26%. Porque 14% não paga as despesas do município hoje. É humanamente impossível. É prefeito indo e vindo a Brasília todos os dias, doutor Ramon,
com o Pires na mão pedindo emenda parlamentar, que é onde acontece a maior corrupção do Brasil. Todo mundo sabe disso e ninguém ousa acabar com essa situação. E aí, sobra para quem? Ainda difama o coitado do eleitor. E ele, por mais que ele mude, por mais que ele escolha, ele não consegue mudar de fato. Vejamos aqui. A eleição para prefeito de Ponta Lacerda, gasto máximo permissível, R$386 mil. Tirou agora do site o Dr. Ramon e nos passa essa informação recente, porque era 358. Então foi para 386. Com 386 mil, com 50 vereadores, você não dá dinheiro para startar a campanha. Então, quem for além disso já vai estar errado. E aí sobra quem? O que a gente tem ouvido aí, Maxwell, na rua? Eu vou votar no menos ruim para candidato a prefeito. Isso é muito ruim. Isso significa que a população não está acreditando nos possíveis candidatos. E a gente tem gente boa. O que ocorre, então? As pessoas livres de bons costumes, sem contaminação político-partidária, não querem mais ser candidatos. Maxwell, como é que você vê esse desafio aí de fazer uma campanha barata e transparente? Rapaz, primeiro eu vou dizer, é humanamente impossível, Vieira. E por aí já começa o cidadão, o candidato, a comissão, já começa a querer burlar a lei. Porque se você realmente for começar a fazer conta do seu gasto de campanha, hoje praticamente uma campanha considerada nos pés do chão aqui no município de Ponta Lacerda custa em torno de 500, 600 mil reais. E aí, como que o candidato vai realmente realizar uma campanha e justificar que gastou 386 mil reais? Na verdade, Vieira, o que está acontecendo nesse exato momento aqui é que alguns dos pré-candidatos já começam a pensar em fazer caixa 2. Porque como que ele vai justificar todo o gasto de campanha? Se você pegar um marqueteiro, pegar um advogado, pegar uma produtora para realizar sua campanha, já foi quase isso. Contador. Se você pegar contador e depois advogado, mais o gasto que você tem aí com seus gráfica, cabos eleitorais, os seus candidatos a vereadores. Então é impossível uma campanha ficar em 386 mil reais. E eu vou pagar para ver os nossos candidatos aqui de Ponta Lacerda justificar que gastou apenas isso. Doutor Ramon, a Justiça Eleitoral tem sido muito rigorosa, né? A gente vê nos últimos anos, ela procura, né, ter um controle bem rigoroso com relação a esse gasto de campanha. Mas com isso que dois políticos estão falando, isso não é porque eles acham, não, é constatado isso, né? Pela vivência que tem na política. O senhor não acha que é muito complicado determinar um limite de 70%, como se fosse possível, né, dizer, ó, nós vamos reduzir e agora vocês se virem, dizer, vai provocar uma situação complicada, porque os políticos, de repente, vão se sentir impelidos a buscar alternativas não muito republicanas aí para poder cumprir para poder justificar os gastos eleitorais. Eu até entendo que deve existir um limite de gastos, só que eu não concordo com a maneira que foi estipulada aqui, especialmente em Ponta Lacerda. Não levou-se em consideração a população, não levou-se em consideração o número de eleitores, o território. Aqui em Ponta Lacerda, a zona rural é muito extensa, não levou-se em consideração isso. Levou-se apenas em consideração que fixou-se em 70% do gasto de quem gastou mais na eleição passada anterior. Então, eu acredito que tem que ser, alguma coisa nesse sentido tem que ser estudado, tem que levar em consideração a população da cidade, tem que levar em consideração o território da cidade para poder estipular-se um valor. E eu acredito, assim como o Ivanildo e o Maxwell falou, com esse valor de 386 mil reais é impossível fazer uma campanha que atinja o objetivo. Qual que é o objetivo? Levar ao eleitor conhecimento sobre as propostas do candidato. Nesses valores, considerando a população de Ponta Lacerda, o eleitorado e o tamanho do município, não consegue atender. E outra coisa, Vieira, essa campanha vai ser uma campanha que vai chover denúncia no cartório eleitoral.
a justiça vai ter muito mais trabalho de fiscalizar, apurar fatos, do que realmente acompanhar a eleição. Porque durante esses 45 dias aí, o que vai ter de denúncia no cartório eleitoral, na justiça eleitoral, você pode ter certeza, viu? O advogado das coligações aí vai se preocupar bem mais que defender o seu candidato do que organizar a questão de documentos. Vera, e membros aqui da mesa, sociedade, eu acho que a justiça ela tinha que ter um parâmetro. E ela parametrizou pelo que aí está. O que acontece? Vamos ser práticos aqui. Precisa gastar tanto? Porque gasta-se tanto, doutor Ramon, porque um vai gastar muito. Um tem mais por sempre, foi assim. O grupo X tinha poder aquisitivo e gastava infinidade na campanha. Se nós olharmos os programas de governo de candidatos do passado aí, é melhor morar em Pontes e Lacerda do que na Suíça, se os planos de governo fossem observados. Teve um candidato aqui que prometeu que o médico é que iria na casa do paciente. No programa de governo dele constava isso. Isso é utopia. Isso é inadmissível nos moldes, porque o custo da saúde, isso é utópico. Como é também o prefeito, o candidato a prefeito, tem 50 vereadores do seu lado, ele ter que custear a despesa de cada vereador, que eu também acho absurdo. E isso limita o gasto do vereador, ele pode gastar até 56 mil reais. Olha só o despropósito. Se a majoritária do prefeito pode ser 386 mil, a de vereador não poderia nunca ser 56 mil. Ficou aí uma lacuna que eu acho muito longe a distância de uma representatividade com a outra. Nesse sentido aí que o Vanildo falou, que eu reafirmo, eu concordo com limitação, para poder tentar colocar em condições igualitárias os candidatos. Só que em Pontes Lacerda, o valor que foi estipulado, eu penso que fica impossível levar ao conhecimento de toda a população as propostas de campanha do candidato a prefeito. Para vereador, eu entendo que o valor está razoável e acho que até com menos faz. Só que para prefeito, eu penso que está impossível fazer uma campanha que consiga chegar a todos os leitores as propostas. Agora, chegou a esse limite por uma decisão da Justiça Eleitoral aqui do TRE, do Mato Grosso. No estado é 70%. No estado é 70%. Aí não há nem como se discutir isso, né? Não podemos legislar. Lei é lei, né? A senhora agora vai ter que cumprir, até porque está definido já, então, né? É isso, Maxwell? Não tem jeito de... Não, agora cumpra-se, né? É uma determinação e cada um tem que buscar os meios, principalmente os pré-candidatos a prefeitos, Vieira, tem que buscar os meios aí de economizar, de gastar menos e enquadrar dentro desse valor estipulado aí pela Justiça Eleitoral. Agora é uma situação bastante difícil. Aquele candidato que porventura já tiver duas chapas proporcional aí de vereador, já são no mínimo 44 candidatos a vereadores, que ele vai ter que gastar com gráfica, com combustível, com santinho, com cabo eleitoral. Então, quer dizer, o custo é bastante grande. E isso acaba incentivando aquele que é mais corajoso a fazer um caixa 2 para tentar manter tudo isso, porque senão é praticamente impossível. Agora, Ivanildo, eu sei que você quer comentar sobre isso, mas também tem uma história. Eu acho que você bateu numa tecla correta antes aqui, que é o seguinte: é essa ideia do executivo, do candidato a um cargo da majoritária, ter que bancar a da proporcional. Quando são duas candidaturas totalmente distintas. Né? Eu faço a minha candidatura para vereador, você é candidato a prefeito, você faz a sua para prefeito, mas é que está tão... Já está tão definido, está tão viciado o sistema que o candidato a prefeito tem que bancar os vereadores tudo, pagando gasolina, pagando santinho, pagando o próprio cabo eleitoral na história, que eu acho que aí é que onera realmente, né? E depois ele ganha a eleição, fica aquele vínculo umbilical desde a Câmara. Campanha. Fica uma parceria indissolúvel. E outra coisa que me preocupa muito, Maxwell, você que milita há mais tempo na política local do que eu, como é que alguém pode gastar 386 mil se ao longo de 48 meses de governança ele vai receber cerca de 500 mil reais? É incompatível. Esse cara vai sobreviver do quê? Vai comer do quê? Então, são essas incoerências aqui. Uma outra incoerência, doutor, e Vossa Senhoria está junto com o movimento de combate ao crime eleitoral, que isso precisa realmente acontecer. Vejamos no dia da eleição
compra de voto, negociatas, e que tem rolando aí todo mundo e todo ano. Eu me lembro que na última campanha eu votei hora que abriu e fui para uma fazenda, porque eu não queria estar envolvido e nem mesmo uma ligação. O Vieira sabe disso, que me ligou às 17 horas, eu estava vindo dessa fazenda. Essas coisas me preocupam muito, porque fica muito... A justiça eleitoral, ela não tem material humano para acompanhar para e passo a evolução disso. Sugiro, inclusive, que faça parcerias com maçonarias, com Lions e com Rotary, e com entidades legalmente, a OAB, importantíssima nesse processo, para que acompanhe, pelo menos, perto das urnas, o que de fato acontece, que acontece barbaridade. Assim como você falou agora e o Maxwell falou anteriormente, essa eleição vai ser a mais judicializada da história. Vai ser essa. Por quê? Porque limitação de gasto de campanha, do primeiro dia ao dia da eleição, vão ocorrer várias denúncias de uso do poder econômico, compra de votos. Então, toda a sociedade tem a obrigação, maçonaria, Rotary, imprensa, de se visualizar algum ato ilegal, comunicar e produzir prova também. Porque fazer uma comunicação para a justiça vago, sem produção de prova nenhuma, eu penso que não vai ser nem instaurado o procedimento. Agora também, Vieira, isso significa que eles precisam gastar esse valor. Lógico que nenhum candidato vai querer essa sugestão. Mas se fizesse um pacto aí de ninguém usar a produção de TV e só na botina sair para a rua para pedir voto, pode ter certeza que a campanha, o custo seria bem mais barato. E não ia incomodar ninguém de rádio e TV aí, ter que ficar. Porque além das emissoras de rádio e TV ser obrigadas a vincular aí a propaganda eleitoral, e se acontece algo de errado, você sabe que é penalizado. Então é muito simples. Se os candidatos aqui, eu vou citar de Pontes Lacerda, não tem dinheiro, não querem gastar, é simples. Vamos fazer um pacto que não vai ter produção de rádio e TV nas eleições de 2016. Cada candidato aí vai economizar um pouco mais de R$100 mil, que eu acredito que a produção vai ficar nisso aí. E a população também não vai ter o trabalho de desligar a televisão na hora do programa eleitoral, porque isso acontece bastante. Não adianta a gente chegar aqui e falar que é tudo belezinha, que o cidadão senta lá no sofá para assistir o programa eleitoral, que é mentira. E assistir o pior programa da TV brasileira. A minoria fica lá no sofá. O resto desliga a televisão, vai fazer outra coisa, esquece. Muito embora, doutor Ramon, esse ano o programa eleitoral foi reduzido, né? Hoje eles vão ser, tanto no rádio como na televisão, são em 2 períodos de 10 minutos. Né? No rádio, das 7 às 7h10 da manhã e depois do meio-dia, meio-dia e 10. Na televisão, aqui, por ser obedecendo ao horário de Brasília, vai ser do meio-dia ao meio-dia e 10 e também depois das 8h30 até as 8h40. Né? São 10 minutos só, vai ser rapidinho. Mas o que vai perturbar, o que vai encher a população, vai ser a quantidade de inserções, tipo os comerciais que aparecem aqui, que vão ser 140 minutos diários, só de inserções. Vai dar 280 inserções de 30 segundos. Né? Só para a população ter uma ideia, hoje o número total de tempo que eu tenho para colocar os comerciais aqui da cidade diariamente são 160. Né? Nós vamos ter que arrumar tempo, inclusive a nível nacional, para poder aumentar o nosso tempo, para poder... Dizer, a gente vai ter que reduzir os programas todos, aumentar o espaço comercial, né? Porque a cada comercial, 2/3 comercial, vai uma propaganda política. E aí a pessoa está olhando o comercial, vai ter que engolir o cidadão, o candidato lá. Não tem, agora, o leitor agora não vai ter mais aquela opção de assistir ou não o horário político. Então, né? Agora ou ele assiste televisão ou não assiste. Exatamente. E vai ficar comprometida a qualidade das propostas. Ninguém vai conseguir, em tão pouco tempo, apresentar propostas, né, que o cidadão possa ter o convencimento de que, né, de repente, ele possa ser o candidato melhor indicado. Maxwell, só fala para nós, para a gente já poder encaminhar para o final aqui. Quem é que vai salvar o Brasil dessa situação? Não, hoje não tem. Eu acho que caminha, Vieira, para terminar esse mandato aí no governo federal e uma nova eleição, porque a situação está bastante complicada. A cada dia que passa, acontece mais uma delação premiada, mais um envolvido e está naquele exato momento que ali já não tem ninguém mais santo não, Vieira.
entendeu? Todos estão envolvidos, cada dia você fica surpreso. Você conversa com a população, mas eu achei que aquele cara era gente boa. Gente, não é. A situação está bastante complicada. E essas eleições, Vieira, pode ter certeza, de 2016, vai ser uma das eleições mais difíceis para o candidato a vereador e para o candidato a prefeito. Por quê? Porque o político está desacreditado. Por quê? Porque o político hoje é sinônimo de ser corrupto, entendeu? E isso fica muito ruim para quem for candidato a prefeito e também para quem vai ser candidato a vereador. Agora, o novo também, às vezes, você dá um cheque em branco, né, Ivanildo? Dá um cheque em branco para quem chega lá, 4 anos de embromation, não aparece e tal. Mas o que me preocupa na pergunta que você fez para o Maxwell, e eu não quero que aconteça isso aqui, não estou fazendo apologia a isso não, porque já vivenciamos isso, do jeito que está indo, onde você não encontra nitidez nos candidatos, naqueles que estão lá no Congresso, você não encontra nada que vislumbre seriedade. A tendência lógica, pelo que está caminhando e por tudo que eu tenho visto na mídia, é a gente ter aí um governo militar. Pelo menos até que se restabeleça o quadro de uma democracia de fato e de direito. Porque a nossa democracia é uma mentira e a seriedade que nós temos hoje é o maior engodo da política brasileira. Doutor Ramon, para o senhor concluir, o senhor não acha que o voto do eleitor é o que vai mudar o Brasil, né? Agora, o eleitor tem que estar consciente disso, né? Porque se ele continuar vendendo o voto dele, né, por uma laqueadura tubária, né, vendendo o voto dele por uma viagem para Cuiabá, né, não vai resolver não, né? Só quem pode resolver é o eleitor de colocar no cargo eletivo aquela pessoa que não tenha nenhuma mancha, aquela pessoa idônea. Só que o eleitor, ele é iludido, é ludibriado. Na campanha eleitoral do PT para presidente da República, era o melhor lugar do mundo para se viver. E na realidade não é isso. Como o Ivanildo colocou, teve proposta de candidato aqui que é muito melhor do que na Suíça, aqui em Pontes Lacerda. Então o eleitor, ele acaba sendo ludibriado. Então eu penso que necessariamente precisa a imprensa, as entidades constituídas, fazer um trabalho de conscientização com o eleitor. E nesse ponto eu entendo também que é viável sim a limitação de gastos. Só que seja feito de uma forma que consiga levar até o eleitor o pleno conhecimento de cada candidato. E não votar naquele que ele acha mais bonito, naquele que fala uma utopia, como o Ivanildo colocou, né? Eu penso então que todo o poder está na mão do eleitor, só que o eleitor precisa estar consciente de estar votando na pessoa certa. Tá certo. Você ia falar alguma coisa, Maxwell? Quando o Ivanildo começou a falar, ele quase puxou, quase pegou a palavra. Você ia falar alguma coisa? Não vou falar mais nada. Não, pode ficar falar. tranquilo. Não, pode ficar tranquilo. Passou. Mas tá bom. Mano, tudo bem. Bom, só para a gente finalizar. E aí, o PSDB, como é que tá? Vai para que lado? Bem, muito obrigado. Paquerado. Eu não abre nada. Paquerado é uma barbaridade. Número 45 aí, né? Todo mundo querendo. O número ainda continua sendo 45, todo mundo querendo o apoio do PSDB, mas na verdade, o Ramon está aqui, é nosso companheiro de partido também. A gente tem procurado ouvir bastante, ouvir a população de Pontes Lacerda. Eu acho que nós não podemos errar de maneira alguma. Podemos até errar, mas tentando acertar. E o PSDB não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Eu acredito que... Eu até tenho enfrentado, Vieira, uma série de problemas aí nos últimos dias, porque tem alguns candidatos, pré-candidatos a prefeitos que começam a pressionar. E a gente tem conversado no partido que não é por aí. Nós precisamos ouvir todos os pré-candidatos a prefeitos, saber o plano de governo, o que ele pensa para Pontes Lacerda, e uma coisa que nós do PSDB não vamos aceitar de maneira alguma, é aquele plano de governo mentiroso e que a gente sabe que depois o prefeito não vai conseguir executar. Para nós não adianta vir com essa conversa. Para nós tem que ser dentro da realidade. Nós vivemos a política, acompanhamos o atual prefeito, acompanhamos o governo do estado de perto e sabemos das dificuldades. Então tem alguns candidatos, pré-candidatos, Vieira, que colocam a coisa muito bonita, que vai transformar Pontes Lacerda num jardim de inverno. E você sabe que não é assim. Nós sabemos as dificuldades, nós estamos acompanhando as dificuldades do governo do estado, do governo federal e também do nosso município. Então a gente tem que falar a realidade. A verdade dói, mas tem que ser dita nesse exato momento. Tá certo. E o PSD?
Pensou para falar, viu? Enquanto o Maxwell é o partido paquerado, todo mundo quer fechar com o Maxwell, o meu partido ninguém quer fechar, porque tem 4 candidatos a vereador, tem 3 já que são vereadores, e fica uma legenda muito difícil de poder montar para os outros partidos. E nós temos consciência disso. É o preço, é o ônus que se paga, né, Maxwell? Sim. Pelo crescimento do partido. E o partido cresceu muito aqui. Então, vamos ver no que vai dar. Quem vir e vier a compor com o candidato do nosso partido a prefeito é o Holmes, e precisamos mensurar causa e efeito de cada uma das possíveis coligações. Tá certo. Obrigado. Obrigado, doutor Ramon, por Obrigado pelo convite. ter ficado conosco aqui. Está convidado para vir outras vezes aqui. Né? Aceita. Fique à vontade. E obrigado, Maxwell, obrigado, Vanildo, obrigado a você que ficou conosco até esse momento. Espero que você consiga entender qual foi o grande objetivo desse programa. Saber que tem uma crise, né? Existe uma crise no país, mas que ela pode ser, né? Ela pode começar a mudar aí, né? Se você, eleitor, você, cidadão, usar o seu direito, né? Inalienável, único, de você colocar essas coisas no seu devido lugar. Escolha bem, não escolha por favor, escolha por candidato, escolha de uma forma em que você se sinta confortável de ter a consciência tranquila de que votou no melhor candidato, nesse caso aqui para Pontes Lacerda, tanto para prefeito como para vereador nas próximas eleições. Fique atento, porque o nosso futuro depende de nós mesmos. Obrigado, nós voltamos na semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.